Olá, boletim entrevista no ar. Você está empregado nesse momento? Se sim, provavelmente você trabalha até 8 horas por dia, tem seu horário de almoço, férias remuneradas e tudo isso graças à consolidação das leis do trabalho. Essa lei foi promulgada em 43 no governo Vargas e dita até hoje como funcionam as nossas relações de trabalho. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o advogado trabalhista André de Deus. Bem-vindo, André. Olá, Marina. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. André, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ela permite um respaldo para os funcionários, para que eles trabalhem de forma mais justa. Quais são as principais conquistas que a CLT proporcionou aos funcionários? As principais conquistas que a CLT proporcionou, tem algumas, mas eu diria como as mais importantes, a conquista do salário mínimo, ao menos um salário mínimo ao trabalhador ele deve perceber, jornada de 8 horas com acréscimo de 2 horas ao dia, todo o trabalho insalubre deve ser remunerado com o respectivo adicional, assim como o adicional de periculosidade também. O descanso semanal remunerado, após 6 dias trabalhados, o trabalhador tem direito a um descanso que é preferencialmente aos domingos, assim como o direito à aposentadoria, o FGTS, o 13º, e essas eu acredito são as principais. Perfeito. E como todas as leis, a CLT precisa se adaptar ao que a sociedade está vivendo, Então, em relação a novos tipos de relação de trabalho, como é que você avalia essa possível atualização? Um marco de atualização, sem dúvida nenhuma, foi a reforma trabalhista, Ela veio para tentar flexibilizar a relação entre empregados e empregadores, O mote, o pano de fundo seria diminuir um pouco a carga de processos, A Justiça do Trabalho, ela está muito assoberbada de processos. Houve algum avanço, houve alguns retrocessos com a reforma da CLT, a reforma trabalhista, e ela veio para viabilizar isso, a melhor adaptação do mercado de trabalho entre empregado e empregador. E hoje a gente vive um pouco um processo de pejotização, que os funcionários são contratados para trabalhar de forma como se eles fossem CLT, mas num contrato PJ como se eles fossem prestadores de serviço. Isso é uma afronta à CLT, Olha, isso foi um pouco relativizado com a reforma trabalhista. Não que a reforma trabalhista ela está prestigiando a pejotização, mas ela deu alguns mecanismos para que o empregador consiga contratar dentro da lei, Um deles é o contrato de autônomo, o contrato intermitente, que fogem um pouco da pejotização. Mas sim, se esse empregado ele tem hora para entrar, hora para sair, recebe salário, ele está sob subordinação de alguém, ele está trabalhando ali sobre o regime da CLT, ele deve ter o seu vínculo reconhecido, e isso perante a Justiça do Trabalho. O artigo 9 da CLT, ele veda qualquer fraude à própria CLT. A pejotização, tal e qual foi explicado, é uma delas. E aí, falando quando um funcionário se sente lesado, por exemplo, nessa situação de ser contratado como se fosse um regime CLT, mas o contrato é PJ, como é que ele pode prosseguir para garantir os direitos dele? Olha, no direito trabalhista tem um instituto que chama ius postulandi. Ele pode comparecer na própria Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho ela vai elencar todos os pedidos dele e fazer ali uma petição inicial e vai perquirir por esses direitos dele. Mas existem outras formas, que é o próprio sindicato da categoria, um advogado da confiança, Essas são as formas que o trabalhador tem de sanar essa irregularidade da qual ele que o empregador está se omitindo, Perfeito, André. Queria agradecer pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Fica o convite para você voltar. E fica o recado e a reflexão para a gente conhecer cada vez mais os nossos direitos, porque o trabalhador, conhecendo o que está previsto na CLT, ele está munido para garantir que esses direitos sejam cumpridos. De volta ao estúdio.